Nós vamos aprender a cantar mais um salmo. Salmo 119, os versículos de quanto a quanto? 41 a 48. Salmo 119, os versículos de 41 a 48. É o B. Pode subir o tom um pouquinho mesmo. Terceira estrofe. Nos teus preceitos eu terei prazer, os quais eu amo, e então erguerei as mãos, pois amo tua lei, ó Senhor. Nos teus decretos, sim, eu meditarei. Mais uma vez, aprender? Aprender tem Mais uma vez, então.
Daniel. We're going to turn this evening to Joshua 24. Joshua 24, 14 and 15. Nessa noite nós vamos abrir a Bíblia, primeiramente no livro de Josué, capítulo 24, os versos 14 e 15. And we thank the Lord for air conditioning tonight. Estamos gratos a Deus pelo ar-condicionado funcionando esta noite. Let's hear God's word. Joshua 24, 14 and 15. Vamos ouvir a palavra de Deus em Josué 24, os versos 14 e 15. Queridos, mesmo assentados, porém com atenção e reverência, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade, com fidelidade. Deita fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cujas terras habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Now I want you to remember that Joshua spoke these two verses when he was 100 years old. Eu preciso que você lembre que Josué escreveu essas palavras quando ele tinha 100 anos de idade. He was ready to die. Ele estava pronto para morrer. And he says, me and my family, we will worship the Lord. E então ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Now turn to Deuteronomy 6. Agora, novamente, abra em Deuteronômio no capítulo 6. And we're going to read verses 4 through 9. E nós vamos ler os versos 4 a 9. This is how we are to do family worship. É assim que nós devemos praticar o culto familiar. The spirit of it. A atitude, o espírito. Joshua 24 proves that we should do it. Josué 24 é a prova para afirmar que nós devemos fazer. Deuteronomy 6, 4 through 9 shows us the way to do it. Deuteronômio capítulo 6, 4 a 9, então vai mostrar a forma como devemos praticar. Diz assim então a palavra de Deus novamente, Deuteronômio 6, 4 a 9. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Let's pray. Vamos orar. Lord God, I pray that thou wilt bless this talk tonight in a remarkable way. Santo Deus e Pai, nós oramos e suplicamos ao Senhor que o Senhor abençoe esta mensagem que proferiremos nessa noite de uma maneira maravilhosa. Such that every single father in this audience De tal modo que cada pai que está aqui presente neste momento
would feel that it would be his imperative duty to lead his family in daily family worship. Possa compreender que sobre eles está um imperativo que eles não podem negligenciar de fazer e praticar diariamente o culto familiar. Reading the Word of God every day with his family. Lendo a palavra de Deus todos os dias com a sua família. Instructing his family every day in the Word of God. Instruindo a sua família todos os dias na palavra de Deus. And praying earnestly with his family every day. E orando com intensidade junto com a sua família todos os dias. And singing with his family every day the praises of God. E também cantando todos os dias com a família os louvores do Senhor, ó Deus. Lord, please grant that those who are not doing that at the present moment, Senhor, concede-nos, ó Pai, que aqueles que não estão fazendo isso no presente would change their ways the very first day they return home from this conference. possam mudar os seus caminhos logo no primeiro dia, quando eles retornarem para os seus lares desta conferência. And that thou wouldst bless our feeble efforts in family worship to the salvation of our children and our grandchildren. E que o Senhor então abençoe os nossos parcos esforços no culto familiar para a salvação dos nossos filhos e também dos nossos netos. So that it could be true in our lives as it was in Joshua's life. Para que seja verdade nas nossas vidas aquilo que foi verdade também na vida de Josué. That we could say with commitment, as for me and my house, we will worship the Lord. Que possamos dizer então com compromisso, eu e a minha casa, sim, serviremos a Ti, Senhor. We pray in Jesus' name. Oramos Amen. em o nome de Jesus. Amém. So we're going to look this evening at what the Puritans have to teach us about family worship based on the Word of God. Nós vamos estudar nessa noite o que os puritanos têm a dizer a respeito do culto familiar. I want to begin talking about a problem. Eu quero começar discussando a respeito de um problema. A major problem in churches today. Um grande problema nas nossas igrejas modernas. The problem of the number of children leaving the faith. O problema do grande número de crianças e adolescentes abandonando a fé. Children who grow up with gospel privileges. Crianças que aparentemente cresceram debaixo dos privilégios do evangelho. In a gospel home. Numa casa cristã, But never embrace Christ for themselves. mas que nunca abraçaram a Cristo por si mesmos. Their parents take them to church every Sunday. Os seus pais os levam para a igreja todo domingo, But they never become a living member of the body of Christ. mas eles nunca se tornaram um membro vivo do corpo de Cristo. They are set apart from the world with covenant privileges. Eles estão, por um lado, separados do mundo pelos privilégios pactuais, But the love of the world is never taken out of their hearts. mas o amor do mundo parece que nunca foi arrancado dos seus corações. And ultimately, they forsake the way of their parents and they go their own way. E na prática, em última instância, o que acontece é que eles abandonam os caminhos dos seus pais e seguem os seus próprios caminhos fora de Deus, longe de Deus. It's a tragedy, É uma tragédia, a great tragedy. uma grande tragédia. And it calls us to self-examination. Isso deve nos levar a fazer um autoexame. Why are so many of our young people growing up to abandon Christianity? Por que será que grande parte ou um grande número dos nossos filhos estão crescendo e abandonando o Senhor? The answer to that question, of course, is complicated and multifaceted. É verdade, precisamos reconhecer que a resposta para essa pergunta é complexa e há vários fatores que envolvem essa questão. And of course, we need to remember that even perfect parenting does not guarantee the salvation of our E children. precisamos reconhecer claramente que mesmo que sejamos pais perfeitos, isso não vai garantir a salvação dos nossos filhos. God is sovereign to save some of our children and not to save some of our children. Precisamos reconhecer que Deus é soberano e se Ele quiser, Ele pode salvar alguns dos nossos filhos, mas também se Ele quiser, Ele pode não salvar alguns dos nossos filhos. And yet the Bible makes clear that God delights to work along covenantal lines, saving the children of believers. Por outro lado, precisamos também reconhecer que
É o normal do Senhor trabalhar por meio daqueles que estão debaixo da aliança, dos chamados filhos da aliança. And that he uses means to do just that. E que ele usa os meios ordinários para fazer exatamente isso, salvá-los. And one of the most important means he uses is family worship. E um dos meios mais importantes que Deus usa é o culto familiar. Tens and hundreds of thousands of children have been saved in family worship. Milhares e milhares e milhares de crianças foram já salvas por meio do culto familiar. I want to give you a few personal examples. Eu quero dar para vocês alguns exemplos pessoais. I've served 3 churches in my life. Eu já servi 3 igrejas durante toda a minha vida. Providentially, all 3 of those churches had between 700 and 800 members each. Pela providência de Deus, todas essas 3 igrejas tinham um tamanho de mais ou menos de 700 a 800 membros. All my life, when I've looked over each one of those congregations, Durante toda a minha vida, quando eu olho de forma geral assim para todas essas 3 congregações que eu servi, I've asked myself the question, eu perguntei a mim mesmo a seguinte pergunta: those families in the church that are really the backbone of the church, essas igrejas, esses membros da igreja que representam aqueles membros que realmente apoiam e suportam o trabalho da igreja, you know what they're like. você sabe de quem eu estou falando. They wouldn't think of leaving the church. Eles não pensariam jamais em abandonar They a love igreja. the church. Eles amam a igreja. They love the Lord. Eles amam o Senhor. Their children stay with the church. Seus filhos ficam na igreja. Their grandchildren become elders and deacons. Os seus netos crescem para se tornar presbíteros e diáconos. Their daughters and granddaughters become stalwart mothers in the church of Christ. Suas filhas e suas netas, elas crescem e se tornam mães abençoadas na igreja de Deus. When I look over those churches I've served, Quando eu olho para essas igrejas que eu servi, usually, not always, but usually, normalmente, nem sempre, mas normalmente, those backbone families have been just the families where the father, with the help of the mother, have instituted daily, intentional, purposeful, biblical family worship. essas famílias que geralmente são as famílias que parecem estar mais apoiando o trabalho da igreja e que são uma bênção nos seus filhos e seus netos, eu observei que eram as famílias cujos cabeças das famílias, os homens, os pais, estavam comprometidos com a prática do culto doméstico diariamente, com fidelidade às Escrituras. Right now on the market, there are more than 100 books written on how to grow churches. Agora, no mercado de livros cristãos, existem mais de 100 livros escritos se propondo a explicar como podemos fazer a igreja crescer. If you're a pastor, you want your church to grow. Se você é um pastor, obviamente você quer que a sua igreja cresça. Quantitatively, but also qualitatively. Claro, também de uma forma quantitativa, mas também de uma forma qualitativa. But what's amazing to me in all these books of church growth, and I've looked at them all, Mas o que me deixa assim embasbacado nesses livros que propõem a ensinar como crescer a igreja, e acredite, eu tenho olhado para a grande maioria deles, I have never found a chapter on family worship. eu nunca encontrei em nenhum deles que tivesse um capítulo sequer sobre o culto doméstico. And yet family worship is one of the greatest means God uses to grow his church. E, na verdade, o culto doméstico é um dos grandes modos pelos quais Deus faz com que a sua igreja cresça. When my parents commemorated their 50th wedding anniversary, Quando meus pais comemoraram o seu aniversário de casamento de 50 anos, all 5 of us children made an agreement together. todos nós, os filhos, 5 de nós, fizemos um compromisso entre nós. We would thank my dad for one thing, and we would thank my mom for one thing. Nós iríamos expressar uma gratidão ao pai por uma coisa e uma gratidão também à nossa mãe por uma outra coisa. And we would not talk to each other about what we would say. E nós combinamos de não compartilhar anteriormente conosco aquilo que nós iríamos falar para eles. And we would make a recording of it. E nós iríamos então gravar o que seria dito, So we had it as a memory. para que a gente tivesse um registro para lembrar depois. And I'm so glad we did. E eu estou tão feliz que nós fizemos isso.
Because 2 years later, my dad died suddenly, right on the pulpit. He fell over with a heart attack and died. Porque depois, 2 anos depois desse momento, meu pai morreu. Ele morreu enquanto eu estava no púlpito pregando. Ele morreu de uma forma súbita. He went straight from the pulpit to glory. Na verdade, meu pai estava no púlpito. E ele foi do púlpito direto para a glória. But at that gathering, it was amazing because all 5 of us thanked my mother for her secret prayer life. E o que foi impressionante é que todos nós, os 5 irmãos, nós agradecemos a nossa mãe pela vida de oração dela em secreto. And all 5 of us thanked my father for family worship. E todos nós agradecemos o nosso pai pelo culto doméstico. And what was even more remarkable is that all 5 of us thanked my father particularly for the Sunday evening elongated family worship. E o mais impressionante ainda é que todos nós agradecemos os nossos pais pelo culto doméstico que era feito aos domingos e que era muito mais longo e demorado. Where my dad, all 20 years I grew up, my dad would, in addition to the Bible, would read from Pilgrim's Progress. Onde meu pai, aos domingos, durante todos os 20 anos em que eu ainda estive dentro de casa, aos domingos iria ler para nós uma porção do livro Peregrino de John Bunyan. And he would talk to us about the spiritual meaning. E ele iria então explicar para nós o significado espiritual daquela porção. And my brother, just older than me, Meu irmão, mais velho do que eu, on that special occasion, naquela ocasião especial, said this to my dad. disse o seguinte para meu pai: I want to thank you, Dad, that I never had to doubt the existence of God. Pai, eu quero te agradecer porque eu nunca duvidei da existência de Deus. Because my oldest memory in life, going back to when I was 3 years old, Porque a minha memória mais antiga que eu tenho, quando eu tinha ainda 3 anos de idade, when I was sitting on your lap in family worship, era quando eu estava sentado no seu colo, no culto doméstico. and you were teaching us. E você estava nos ensinando. I can't remember what you said, Eu não lembro o que você disse, but I remember the tears streaming down your face mas eu lembro das lágrimas caindo pelo seu rosto. as you told us to seek the Lord. Como você disse para nós buscarmos a Deus. And all I remember is E this: tudo que eu lembro era isso. God is real. Deus é real. Thank you, Dad. I never had to doubt the existence of God. Obrigado, Pai. Eu nunca precisei duvidar a existência de Deus. Thanks to family worship. Graças ao culto doméstico. Do you remember that spaceship that went up in America about 20 years ago, and all 7 crew members, the spaceship exploded and they all died? Você se lembra de uma espaçonave que nos Estados Unidos, alguns anos atrás, à medida que ele estava decolando, ele explodiu e todos os 7 tripulantes morreram? That was a huge blow to America. Foi um momento muito triste para a América. But did you know that the captain of that spaceship was a man named Rick Husband? Mas você sabia que o capitão daquela espaçonave era um homem chamado Rick Husband? Rick Husband. And he went into space for 14 days. E ele foi para o espaço por um período de 14 dias. He had 1 son and 1 daughter. Ele tinha um filho e uma filha. Before he went into space, he handed his son 14 videos of family worship and his daughter another 14. So 28 videos he made of family worship sessions. E antes de ir para o espaço, ele entregou para o seu filho gravações de cultos familiares, 14 gravações para o filho e 14 gravações para a filha de culto familiar, de modo que juntos eles tinham 28 gravações dele fazendo o culto familiar. He said, I don't want you to miss 1 day of family worship from your father. Então ele disse, eu não quero que você perca nenhum dia de culto doméstico do seu pai enquanto estiver no espaço. I wonder what those 28 videos mean to those 2 children today. Eu fico pensando que esses 28 vídeos significam para essas crianças hoje. Would we see revival among our children? Será que queremos ver o avivamento na vida dos nossos filhos? Would we see the restoration of the family in the Church of Jesus Christ? Será que queremos ver a restauração da família na igreja do Senhor Jesus Cristo? We need to go back to family worship. Precisamos urgentemente voltar para o culto doméstico. And the way the Puritans did it.
E o modo como os puritanos fizeram. Now, I'm going to say something that's a little bit shocking here. Bom, eu vou falar algo aqui para vocês que pode talvez lhe deixar um pouco chocado, impressionado. The Puritans said this: Os puritanos disseram o seguinte: fail in family worship, you fail in the major area of parenting. se você falhar no culto doméstico, você falhou no aspecto mais importante de cuidar dos seus filhos enquanto pai e mãe. They taught that family worship, daily family worship, was the foundation of all good parenting. Eles ensinaram que praticar o culto doméstico com fidelidade diariamente era o fundamento para todo pai fazer um bom trabalho ao criar os seus filhos. The Puritan Matthew Henry said this: O puritano Matthew Henry, ele disse o seguinte: as goes family worship, à medida que nós fazemos o culto doméstico, so usually goes the family. também nós, se fazemos o culto doméstico da maneira correta, então a família também vai estar na mesma proporção And sendo abençoada. as goes the family, so goes the church. E assim como a família está sendo abençoada, também a igreja será. And as goes the church, so goes the nation. E assim como a igreja está sendo abençoada, também a nação será. And as goes the nation, so goes the world. E assim como vai a nação, também irá o mundo. In fact, the Puritans thought family worship was so important De tal modo que os puritanos criam que o culto doméstico era algo tão importante that if you, father, were not doing family worship in your family, que se você, pai, não está praticando o culto doméstico na sua família, when the elder and the minister would come by for an annual soul visitation, então quando o presbítero ou o pastor viessem te visitar na sua casa para aquela visita pastoral anual que vai perscrutar a sua vida espiritual, to talk to you about your family and your spirituality, para conversar com você a respeito sobre a sua família e sobre a sua espiritualidade. and by the way, that's another thing we've lost today in most churches, is soul family visitation by the elders. E a propósito, é esse outro ponto, infelizmente, que a igreja moderna perdeu e não faz mais, que é a visitação pastoral por parte do pastor e do presbítero nas famílias da igreja. Many churches today don't even know what that is. Muitas igrejas hoje nem sabem o que é isso. But in those days, in Puritan days, the visitors would always ask the father this question: Mas naqueles tempos, no tempo dos puritanos, o pastor ou o presbítero sempre perguntariam ao pai essa pergunta: how's family worship going? como está o culto doméstico? They assumed every father was doing it. Eles assumiam já que todo pai estariam praticando isso. But they wanted to know how it was going. Is the Lord helping you? Mas a pergunta era, eles queriam saber como é que estava sendo. O Senhor tem lhe abençoado nessa tarefa? Is there any way we can help you do it better? Será que existe alguma maneira de nós lhe ajudar a melhorar a prática do culto doméstico? Puritan pastors would go to if they married a couple, they would go to that couple after they came back from their honeymoon. Os pastores puritanos, assim, quando eles celebravam um casamento e o casal voltava da lua de mel, o pastor visitava logo, rapidamente, aquela família recém-criada. They'd have a free supper with the family. Ele teria um jantar de graça com aquela família. And after supper, they would model for the father how to do family E worship. após o jantar, o pastor puritano, ali com aquela família, ele praticaria o culto doméstico como modelo para aquele novo casal. But while they were doing that family visitation, if the father confessed, oh, I haven't been doing family worship, at least I haven't been doing it every day. Mas se durante aquela visita pastoral, o pai, naquela pergunta, então ele botasse a mão na cabeça e confessasse, infelizmente, eu não tenho sido muito fiel no culto doméstico, não, eu não tenho feito assim todos os dias. They would seriously admonish him. Ele seriamente seria exortado. And they would tell him that if they came back next year and he still was not doing it regularly, E ele seria então advertido de que se no próximo ano, na próxima visita, as coisas continuassem do mesmo jeito, negligenciando o culto doméstico, they would put him under church discipline and forbid him from partaking of the Lord's Supper. aquele pai seria trazido à disciplina eclesiástica e seria proibido de partilhar da ceia do Senhor.
Because he was failing to do the primary duty of being a father. Porque ele estava falhando no papel, no elemento mais primordial da sua condução de pai. Now that sounds very strange to us. Isso soa como algo muito estranho para nós. I've had the privilege of speaking about family worship in dozens of countries around the world. Eu já tive o privilégio de falar sobre culto doméstico em dezenas de países por esse mundo afora. Hundreds of times. Mais de uma centena de vezes. And every single time I speak on it, I have people come up to me afterwards. E todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, as pessoas vêm para mim depois de eu proferir a palestra. So we didn't even know we were supposed to be doing this. A gente nem sabia que a gente tinha a obrigação de estar fazendo isso. Well, tonight, I want to show you how the Puritans did it. Bom, hoje à noite eu quero lhe mostrar como os puritanos praticavam isso. And I'm praying, God, that every single man here, and if you're single or whatever, if you're going on a trip, that your wife will take over. E eu quero mostrar que todos aqui têm essa responsabilidade, os homens, e se o homem estiver talvez viajando, então a esposa vai assumir essa responsabilidade. That you will engage in daily, serious, God-glorifying, Bible-based family worship. Mas que você então compreenda que precisa se envolver no culto doméstico de tal modo a ser bíblico, a trazer glória a Deus e com fidelidade diariamente. We're going to look at three things. Queremos olhar 3 pontos. First, the presuppositions of family worship. Primeiro, as pressuposições para o culto doméstico. Second, the practice of it, Segundo, a prática, how you do it. como fazer. And third, the purposes of it. E em terceiro lugar, os propósitos. So first, the presuppositions. Então, em primeiro lugar, as pressuposições para o culto doméstico. Puritans had three major presuppositions. Os puritanos tinham, então, 3 pressupostos básicos para o culto doméstico. Number one was their view of the family. Em primeiro lugar, a visão que eles tinham da família. They believed that the purpose of the family was to be a little church. Eles criam que o propósito da família era ser como que uma pequena igreja. As Richard Baxter called it, a nursery for heaven. Como o puritano Richard Baxter colocou, um berçário para o céu. Richard Greenham said, we should bring family worship into our households and nourish it in our families. O puritano Richard Greenham disse que devemos trazer o culto doméstico para as nossas famílias e nutrir isso para o bem das nossas famílias. So the family is to be a microcosm of the larger body, the church, that gathers on the Lord's day. De tal modo que a família ela é como um micro-organismo de um organismo maior que é a igreja que se reúne nos dias do Senhor. When the Puritan John Geary Quando o puritano John Geary wrote a book, or rather an article, on the character of an old English Puritan, e ele escreveu um artigo sobre o caráter do antigo puritano inglês, describing the ideal Puritan, descrevendo aquilo que seria a figura de um puritano ideal. he said he endeavors to make his family into a church. Ele diz que um puritano ideal seria aquele que trabalhava e labutava para fazer do seu lar, da sua família, uma igreja. By promoting God's worship in them, especially through family worship. Promovendo então a família e Deus na família, especialmente por meio do culto familiar. So the Puritans believed, you see, that not only the pastor shepherds your family, De tal modo que os puritanos entendiam que não apenas o pastor pastoreava a sua família, but every father is like a pastor, in quotation marks, to his own family and shepherds them. mas cada pai, ele é um pastor, tipo, entre aspas, e ele então pastoreia e cuida da sua própria família. The Puritans would ask you tonight, dear father, do you see your primary duty in the home one of promoting God's worship? Os puritanos perguntariam para os pais aqui hoje, querido pai, você compreende que um papel principal do seu dever como pai é promover o culto de Deus no seu lar? Are you shepherding your wife and your children in the ways of God? Você está pastoreando sua esposa e seus filhos nos caminhos de Deus? Are you seeking to water them with the water of the word Você está procurando lavá-los com a água da palavra and wash them in that word? e lavá-los nessa palavra?
Are you satisfied with anything less than every member of your household loving and fearing God from the heart? Você se sente satisfeito com algo menos do que ter todos os membros da sua casa amando e temendo ao Senhor? Right now, I'm thinking of my dad again. Nesse exato momento eu estou novamente lembrando do meu pai. He used to pray often with the tears streaming down his face. Frequentemente ele iria orar no culto doméstico com lágrimas caindo sobre o seu rosto. Lord, let us be an undivided family, reserved for the heavenly mansions above. Senhor, que possamos ser uma família unida, reservada para os eternos locais celestiais. Let our lives be nothing but a preparation to meet Christ in righteousness and peace. Que a nossa vida não seja nada mais do que um preparativo para estarmos em Cristo, em justiça e em paz. He'd say, oh Lord, we can't miss any of our children on the judgment day to be with us. Ele orava, Senhor, nós não podemos perder nenhum dos nossos filhos no dia do juízo. May they all be on the right side of Christ on that Que day. todos eles estejam à direita de Cristo naquele dia. Oh, we felt, all of us felt, oh, to be unconverted and stay unconverted and not have Christ is a terrible thing. Todos nós, filhos, pensávamos, permanecer incrédulo e sem se converter seria algo terrível. And how did my dad communicate that to us? Como é que meu pai comunicava isso para nós? Mostly through prayer and family worship. Basicamente pelas orações no culto doméstico. My dad was very busy in work and church. Meu pai era um homem muito ocupado, tanto no trabalho quanto na igreja. He didn't have very much time to play with us. Ele não tinha muito tempo para brincar conosco. He probably should have done that more. Talvez ele devesse fazer isso mais. But one thing we all knew. Mas uma coisa todos nós sabemos. He loved our souls. Ele amava as nossas almas. And that is the most important thing. E isso é a coisa mais importante. So that's number one. Isso em primeiro lugar. They viewed the family as a calling to be like a little church, a nursery for heaven. Eles viam a família para como se fosse uma pequena igreja, um berçário para os céus. And what about their view of parenting? That's number two. E com respeito à visão que eles tinham do trabalho dos pais. Their chief view of parenting was that our children might glorify God and enjoy Him forever. A visão que eles tinham é que os pais devem criar os seus filhos para glorificar a Deus e para gozá-lo nele para sempre. Fathers were to bring up their children in the nurture and admonition of the Lord. Os pais devem criar os seus filhos debaixo da disciplina e da admoestação do Senhor. The Puritans wrote 29 books on how to rear children in a godly way. Os puritanos escreveram nada menos do que 29 livros sobre como criar os nossos filhos e criá-los para o Senhor. The most famous one was William Gouge. It was 800 pages of big pages, 800 pages called Domestical Duties. Desses 29 livros, o mais famoso deles é o livro de William Gouge, que era 800 páginas, e não eram páginas pequenas não, eram páginas enormes. O nome do livro é Os Deveres Domésticos. And the Puritans very much believed in having large families if the Lord would grant it. E os puritanos criam na importância de ter famílias grandes se o Senhor assim concedesse. The average Puritan family had 9 children. A média da família puritana era ter pelo menos uns 9 filhos. And half of them died before they reached adulthood. E a metade deles morria antes de alcançar a idade adulta. So the Puritans knew a lot of sorrow. Então os puritanos conheciam bastante o que era o sofrimento. But as William Gouge says, Mas William Gouge disse o seguinte: the goal should be to populate the earth with God-fearing children. o objetivo é povoar a terra com filhos que temem a Deus, That a holy seed might be preserved and propagated in the earth. para que uma semente santa seja preservada e propagada na terra. They saw their children as God's children, Eles viam seus filhos, na verdade, como filhos de Deus, brought into covenant with God, trazido em aliança com Deus, but still needing to be converted. mas ainda que precisavam de conversão. They saw their children as being brought up in the external covenant, Eles viam seus filhos sendo criados dentro do pacto externo, receiving all the
external privileges of the covenant, recebendo todos os privilégios da aliança que Deus fez com eles, yet needing to be born again and transferred into the internal essence of the covenant. mas com a necessidade de nascerem de novo e serem transportados para um pacto mais interno. So they baptized their children as covenant of grace believers. De tal modo que eles batizavam os seus filhos como crentes membros do pacto da graça. And they told their children, God is willing to be your God, E eles diziam para os seus filhos, Deus está disposto a ser o seu Deus, but you must be born again. mas você precisa nascer de novo. You must come to faith and repentance. Você precisa ter fé e arrependimento. And they would teach their children about God. E eles ensinavam os seus filhos a respeito de They would Deus. direct them to God. Eles iriam direcionar os seus They filhos a would Deus. urge them to believe in Christ, Eles iriam insistir com os seus filhos para colocarem a fé em to Cristo, repent of their sins, para se arrependerem dos seus to pecados, receive Him as their own God. para recebê-lo como seu próprio Deus. And so they called their children to embrace the true religion. Então eles insistiam com os seus filhos para abraçarem a verdadeira religião. When Matthew Henry got his children around him on his deathbed, Quando Matthew Henry, puritano, reuniu os seus filhos por ocasião do seu leito de morte, this is what he said to them. ele disse o seguinte para os seus filhos: Children, we've taught you God's word. Filhos, nós temos ensinado a vocês a palavra de Deus. We have wrestled for your soul. Nós lutamos pela sua alma. I have lived a God-fearing example before you. Eu vivi como um exemplo de alguém que teme a Deus diante de vocês. Forgive me for my faults and weaknesses. Perdoe as minhas faltas e as minhas fraquezas. But you did see in me an unfeigned faith. Mas vocês viram em mim uma fé que não se abalou. Your conscience will bear witness that I brought you the gospel of Jesus Christ every day in family A worship. sua consciência vai lhe acusar de que eu, como pai, trouxe vocês na presença de Deus diariamente pelo culto doméstico. We sang together the praises of God. Nós cantamos juntos os louvores do Senhor. We prayed together to the triune God. Nós oramos juntos ao Deus triuno. We talked together about the needs of your soul and salvation. Nós conversamos várias vezes a respeito das necessidades da sua alma e da necessidade de salvação. Children, never turn away from the light and the privileges you have received. Filho, nunca se desvie da luz e dos privilégios que vocês receberam. Do not let our family worships rise up against you in the judgment day. Não permita que o culto doméstico que foi praticado se levante contra você no dia do juízo. This was the center of their view of parenting. Isso era o centro da visão que eles tinham do que é ser um pai. And thirdly, they believed in the necessity of family E em worship. terceiro lugar, eles criam na necessidade do culto doméstico. The Puritan Westminster Directory for Family Worship O diretório de Westminster para o culto familiar calls family worship a, quote, necessary duty. se refere ao culto doméstico como, e aqui eu cito entre aspas, um dever necessário. William Whately, who wrote 2 books on child rearing, William Whitley, que escreveu 2 livros sobre como criar filhos, was a Puritan who said this: foi um puritano que disse o seguinte: the father who does not lead his family in family worship is preparing a nursery for hell in the kingdom of death. um pai que não conduz a sua família por meio do culto doméstico é um pai que está preparando os seus filhos para o inferno. That sounds harsh. Isso parece algo muito duro. But you see, it was their love for the glory of God, Perceba, era o amor que eles tinham pela glória de Deus. the love for the souls of their children, E amor pela alma dos seus filhos. the love for the church of Jesus Christ E amor pela igreja do Senhor Jesus Cristo. that gave them this passion for family worship. Que deram a eles essa paixão pelo culto doméstico. So they believed that family worship was a necessary duty because of Joshua 24. Então eles criam que o culto doméstico era um dever necessário por conta de Josué, capítulo 24. And because of Deuteronomy E 6, por causa de Deuteronômio 6, that they had to teach their children diligently. que eles precisavam então ensinar os seus filhos com diligência. And Deuteronomy 6 says, when you lay down and when you get up. E Deuteronômio 6 menciona sobre quando se deitar e quando se levantar. That was just a Hebrew expression of saying, you've got to do it every day. Isso é só uma forma hebraica de dizer você deve fazer isso o tempo todo, todos os dias. Now, how did they do it?
Como então eles praticavam o Well, culto that's my doméstico? next thought, the practice of family worship. Esse é o próximo ponto que queremos considerar, a prática do culto doméstico. First of all, it was daily. Em primeiro lugar, era algo que era feito diariamente. Most Puritans did family worship in the morning, and they did another family worship in the evening. A maioria dos puritanos faziam o culto doméstico pela manhã e uma segunda vez à noite. They said it was the best way to begin the day and the best way to end the day. Eles diziam que essa era a melhor maneira de começar o dia e a melhor maneira de concluir o dia. But they said each family must do it at least once a day, Mas eles diziam que cada família tem que fazer pelo menos uma vez ao dia, according to the Word of God. de acordo com a palavra de Deus. And then they often answered in their books, they answered objections against doing family E worship. normalmente eles iriam apresentar várias e responder a várias objeções que eles mesmos levantavam nos seus livros contra aqueles que não queriam praticar o culto doméstico. And they especially answered the objection, I don't have enough time to do it. E normalmente eles iriam responder aquela objeção mais costumeira: eu não tenho tempo para fazer isso. And here's how they answered it. E é assim que eles respondiam a essa objeção. How strange does such an objection sound coming from an heir of eternity? Quão estranho uma objeção como essa pode ser colocada por alguém que se diz herdeiro da eternidade. Pray tell me, what is your time given to you for? Pá, me diga, qual é o tempo que você dá para si mesmo? Is it not principally that you may prepare yourselves and your children for eternity? Não é o seu dever necessário preparar a si mesmo e os seus filhos para a eternidade? So then do you have no time for what is the greatest business of your life? Então você me diga, não tem tempo nenhum para a questão mais importante da sua vida? So number one, it was daily. Então, em primeiro lugar, era diário. Number two, it always included prayer. E em segundo lugar, sempre tinha a prática da oração. The father usually opened family worship with prayer, O pai normalmente iria abrir o culto doméstico com a oração. and sometimes he asked the mother or the children to take their turns near the end of family worship to close with prayer. E normalmente ele iria pedir os filhos, a esposa ou alguns dos filhos se revezando para concluir o culto doméstico em oração também. The prayer was usually about 5 minutes or so. E a oração geralmente durava 5 minutos, mais ou menos. It was earnest. Era uma oração sincera. It was spiritual and yet natural. Era ao mesmo tempo espiritual, mas também natural. If the child was sick, for example, they would remember that sickness. Se o filho estava doente, por exemplo, eles iriam lembrar em oração sobre a enfermidade da criança. If the child had a big test at school, they would remember that. Se o filho tinha um grande teste na escola, eles iriam orar por isso. But the greatest focus was on the spiritual needs. Mas o grande foco da oração era nas necessidades espirituais. And the father would be aware, also with the help of his wife, of the needs of the children. E o pai teria então consciência, juntamente com a ajuda da sua esposa, a respeito das necessidades espirituais de cada um dos seus filhos. The Puritan Matthew Henry has a book called A Method of Prayer. O puritano Matthew Henry tem um livro chamado Um Método de Oração. And he gives the father specific directions on how to pray. E nesse livro ele dá direções específicas para os pais como eles devem orar em casa. How to adore God in prayer. Como adorar a Deus em oração. How to confess family sins in prayer. Como confessar os nossos pecados diários em oração. Family thanksgivings. Como dar graças a Deus. Family supplications. Como apresentar súplicas a Deus na família. And it's interesting, he has some separate samples for fathers to pray on Lord's Day morning and Lord's Day evening. E até nesse livro ele incluiu algumas orações modelos sobre como os pais poderiam orar com as suas famílias, tanto pela manhã no dia do Senhor, quanto à noite no dia do Senhor. Because the Puritans believed that the whole Lord's Day should be given over to the worship of God. Porque os puritanos entendiam que o dia inteiro do dia do Senhor deve ser entregue a Deus em oração, como um culto a Deus. They said it was a day when we lay aside our earthly prosecution of business and we have heavenly prosecution of divine business. Eles diziam que este é um dia que devemos deixar de lado o nosso envolvimento com as coisas terrenas para nos envolvermos com as coisas celestiais. So there was more time for family worship, De tal modo que havia mais tempo para o culto doméstico, more time for prayer. mais tempo para a oração. Thomas Brooks, the Puritan, said, a family without daily prayer is like a house without a roof.
exposed to all the storms of heaven. Thomas Brooks disse o seguinte, que uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tormentas e tempestades que vêm dos céus. And then, secondly, there was to be discussion of the scripture read. E, em segundo lugar, deveria existir na família uma discussão ali, uma conversa a respeito da passagem bíblica que foi lida. Now, if the children were very young, Se os filhos eram bem pequeninos, the Puritans would read especially the stories in the Bible. os pais talvez iriam focar mais nas narrativas da Bíblia, nas histórias. And after the story was read, they would ask a question to each child. E depois que a história era lida, o pai iria fazer uma pergunta a cada um dos filhos, Calling the child out by name. chamando o filho por nome. And this was part of what they called catechization. Isso era parte daquilo que eles chamam de catequizar os filhos. The father would try to spend 1 hour per week catechizing each child. O pai normalmente iria ter o objetivo de gastar pelo menos 1 hora por semana com cada filho para catequizar aquela criança. And as he talked to the children, he would try to also weave into the week the sermons they heard on the last Lord's Day. E à medida que ele conversava com os filhos, ele iria procurar inserir nessas conversas aspectos do sermão que foi ouvido no último dia do Senhor, Making applications from the sermons to the children. fazendo aplicações do sermão que tinha sido pregado no domingo para os filhos. He would also try to weave into family worship providential occurrences and current events. Ele também iria procurar incluir nessa conversa espiritual com os filhos questões da providência de Deus e eventos especiais que estavam ocorrendo naquela circunstância. But he was especially aiming in his discussions to promote the spirituality of his children. Mas, sobretudo, nessas conversas com os filhos, o seu objetivo principal era promover a espiritualidade na alma dos filhos. And sometimes the children would take turns reading the Bible as well. E às vezes os filhos iam se revezar também para eles mesmos lerem a Bíblia. And the father would use this opportunity to also teach his children how to read the Bible. E o pai então usaria essa oportunidade também para ensinar os seus filhos sobre como se deve ler a Bíblia. In fact, some Puritans wrote entire books on how to read the Bible. Na verdade, alguns puritanos escreveram livros inteiros sobre este tema tão somente como ler a Bíblia. The earliest one was a short book of about 50 pages. Um dos livros mais antigos dos puritanos era um livro pequeno de umas 50 páginas. Yes, the Puritans could write short books as well. Sim, os puritanos também poderiam escrever livros curtos e pequenos. It was written by Richard Greenham. Foi escrito por Richard Greenham. And Greenham has 8 short chapters E Greenham tem nesse livro 8 pequenos capítulos. on a book, in a book on how to read the Bible. Num livro sobre como ler a Bíblia. And each chapter is titled with just one word. E cada capítulo é intitulado com apenas uma única palavra. Chapter 1 is diligence. Capítulo 1 deste livro é diligência. He says you should read your Bible like a man digging for hid treasure. Ele diz que você deve ler a sua Bíblia como um homem cavando e procurando por um tesouro escondido. And he says you should read it in dependence on the Holy E Spirit. ele diziam que você deve ler na dependência do Espírito For Santo. he makes the rough places plain. Pois ele é aquele que faz os caminhos tortuosos estreitos. He makes the difficult easy. Ele faz o que é difícil se tornar fácil. And he makes the unsavory tasty. E ele faz aquilo que tem um sabor ruim se tornar delicioso. Chapter 2, wisdom. Capítulo 2, sabedoria. Wisdom in the matter of what you're going to read, Sabedoria com respeito àquilo que você vai ler. how fast you're going to read it, Quão rápido você vai ler. how much you're going to meditate on what you read. O quanto tempo você vai gastar meditando naquilo que você vai ler. Fathers must teach their children, for example, he says, not to begin with the book of Ezekiel. Os pais iriam, por exemplo, ensinar os seus filhos para não começar, por exemplo, a leitura bíblica por um livro como Ezequiel. Well, that's wisdom. Isso é sabedoria. So fathers help their children in picking out portions of the Bible to read in balance with their age. Então os pais iriam ali procurar, juntamente com seus filhos, escolher uma passagem da Bíblia que seria adequada para a idade dela. Chapter 3 is preparation. Capítulo 3, preparação. You approach the Bible with reverential fear. Você se aproxima da Bíblia com temor reverente.
And children, you must approach the Bible with faith in Christ. E filho, você deve se aproximar da Bíblia com a fé em Cristo. And you must approach the Bible, children, with the desire to learn from E God. você deve se aproximar da Bíblia, filho, com o desejo de aprender de Deus. That's how fathers should teach their children, he says. É assim que os pais devem ensinar os seus filhos, ele dizia. Chapter 4 is meditation. Capítulo 4, meditação. The Puritans believed that meditation was a halfway house between scripture reading and prayer. Os puritanos acreditavam que meditação estava ali como uma casa entre a oração e a leitura da Bíblia. You read the Bible, Você lê a Bíblia, then you meditate on what you read, então você medita naquilo que foi and that lido, gives you food for prayer. e isso dá alimento para a oração. We'll be talking again about meditation tomorrow. Amanhã nós vamos gastar mais tempo falando sobre esse aspecto da meditação. Chapter 5, Capítulo 5, conference. conferência. And by that, Greenham meant when you read the Bible, you should talk to other people. E por essa palavra, conferência, o que Graham queria dizer é que quando você ler a Bíblia, você deve conversar com outras pessoas sobre isso que você está lendo. Parents should be talking to their children, and children should be talking to their parents. Os pais devem estar conversando com seus filhos, os filhos devem estar conversando com seus pais. Not only about what they're reading in family worship, Não apenas a respeito daquilo que eles estão lendo no culto doméstico, but by extension, you teach your children these 8 things for their own private Bible reading. mas por extensão você ensina essas 8 coisas para os seus filhos, para que eles usem isso nos seus próprios momentos privados de leitura da Bíblia. So that children never go to bed without reading the Bible Para que o filho entenda que ele nunca deve ir para a cama sem ler a Bíblia, on their own. por eles mesmos. And the father takes interest in what they're reading, E o pai, então, mostra interesse naquilo que o filho está lendo, as does the mother, of course. assim como a mãe também deve fazer. And you encourage your children in what they're reading. E você deve, então, encorajar o seu filho naquilo que ele está And you lendo. talk to them about it. E você conversa com ele sobre isso. Chapter number 6 is faith. Capítulo 6 é a fé. Greenham compares it to a cook in the kitchen. Graham compara isso com cozinhar, cozinhar algo na cozinha. If you cook a meal and you leave out the most important ingredient in the meal, Se você cozinha uma refeição e você deixa de fora o ingrediente mais importante daquela refeição, the meal will not taste right. então a refeição vai ter um gosto estranho. So he says, if you leave out faith, you will not profit from reading the Bible. Então ele diz o seguinte, que se você deixar de fora a fé, você não vai tirar proveito da leitura da Bíblia. Unbelief will spoil your reading. Incredulidade vai estragar a sua leitura. You need faith in Christ. Você precisa fé em Cristo. You need faith in the Word. Você precisa fé na palavra. Chapter 7, Capítulo 7, practice. prática. You've got to go out and do what you read. Você deve ir então e praticar aquilo que você está lendo. Greenham says practice is the best way to learn. Graham disse que a prática é a melhor forma And the more de we, aprender. and the more we put the word into practice in the daily obedience of faith, E quanto mais colocamos a leitura em prática, em obediência pela fé, the more God will increase our gifts for his service. mais o Senhor vai fazer com que sejamos dotados de dons para serviço dele. And for additional practice. E para também outras práticas que possam ser acrescentadas. And chapter 8 is prayer. E o capítulo 8 é oração. When you read privately, Greenham says, you should pray before you read, you should pray while you're reading, you should pray after you read. Quando você está lendo a Bíblia por si só, você deve orar antes da leitura, você deve orar durante a leitura e você deve orar ao final da leitura. The Puritans often quoted Luther here. Os puritanos normalmente citavam Lutero neste ponto. Luther said you should pause when you're in private reading of the Bible, you should pause at every verse of Scripture. Lutero dizia o seguinte, que na sua leitura da Bíblia, você deve fazer uma pausa em cada verso que é lido. As if every verse of the Bible were a tree. Como se cada verso da Bíblia Tree. fosse como uma árvore. And you should come and you should shake that tree E você deve então chegar e chacoalhar aquela árvore to see if some fruit may fall down. para ver se algum fruto vai cair. And you can eat from that verse. E aí você pode se alimentar daquele verso.
And prayer also involves thanksgiving. E então a oração também envolve ações de graças. You're not only to meditate on the Bible that you read and be convicted by it, Você não deve apenas meditar naquilo que está sendo lido e sentir uma convicção de pecado a respeito daquilo que foi lido and be directed by it. e ser então direcionado pelaquilo But que foi lido. Greenham says you should be overwhelmingly thankful for it. Mas Graham vai dizer que você deve sentir um senso de profunda gratidão por aquilo que foi lido. He says if the Bible tells us we are bound to thank God for the food for our bodies, how much more should we thank God for the spiritual food for our souls from the Bible? Se a Bíblia nos diz que nós temos o dever de sermos gratos a Deus em oração pelo alimento que nutre os nossos corpos, quanto mais devemos ser gratos a Deus pelo alimento que fortalece a nossa alma. And then finally, the Puritans said, family worship should be closed with psalm singing. E por último, os puritanos orientavam que o culto doméstico deve ser encerrado com um momento de cântico de salmos a Deus. Now, where in the world do they get that in the Bible? De onde eles tiraram isso da Bíblia? Puritans have a text for everything. Acredite, os puritanos têm um texto para tudo. Psalm 118, Salmo 118, verse 15. verso 15. The voice of rejoicing and salvation is heard in the tents of the righteous. Salmo 118, verso 15. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. The Puritans believed that this referred to daily singing in the tents of the Israelite families. Os puritanos entendiam que isso se referia ao louvor a Deus diário nas tendas dos israelitas, nas suas casas. And because music lasts in the memory longer than any other kind of communication, Porque a música fica grudado na memória mais do que qualquer outra forma de comunicação, they said you should sing at the end of family worship so that the memory of it can go with you throughout the day. então eles sugeriam que você cantasse no final do culto doméstico para que a memória daquilo continuasse com você durante todo o dia. And they particularly loved to sing the Psalms. E eles particularmente amavam cantar os salmos. They often quoted Calvin, who said the Psalms are an anatomy of all parts of the soul. Regularmente eles citavam Calvino, que dizia que os salmos é como a anatomia de toda a alma humana. And they habitually center upon the triune God. E que deve habitualmente, então, os salmos estarem centrados no Deus triuno. In singing the Psalms, we encounter, the Puritans said, the richest gold mine of deep experiential piety. E cantando os salmos, os puritanos diziam, você encontrava aquela mina de ouro, de uma piedade rica e cheia de bênçãos espirituais. Well, that's how to do it. É assim que eles faziam. Prayer, Oração, scripture reading, leitura da Bíblia, scripture discussion, discussão a respeito daquilo que foi lido and singing, psalm singing, e cântico de salmos. or hymns, good hymn singing. E também podemos cantar alguns bons hinos. Now today, Agora, hoje em dia, there have been some helps developed existem alguns recursos que foram desenvolvidos para nos ajudar nisso. by a team of guys working together with me. Por um grupo de pessoas que me ajudaram a desenvolver o seguinte. We've developed a Bible with Bible study notes and with a family worship section at the end of each chapter. Nós produzimos uma Bíblia de estudo, claro, com aquelas anotações explicativas, mas que contém também no final de cada capítulo da Bíblia uma seção com uma meditação para auxiliá-lo no culto doméstico. Those family worship notes contain the 2 or 3 major takeaways, or so we feel, the major takeaways of that particular chapter. Naquela sessão, nós apresentamos 2 ou 3 pontos que nós pensamos são os pontos principais que você pode aprender daquele capítulo da Bíblia. And they regularly end with a question. E normalmente cada um desses pontos termina com uma pergunta. So if a father does not have adequate time to prepare his family for family worship, or prepare himself for family De worship, tal modo que se um pai não tem, por alguma razão, um tempo adequado para se preparar para o culto doméstico, after your family reads the Bible chapter, depois que a sua família ler aquele capítulo da Bíblia, the father reads those 2 or 3
questions. O pai pode então ler essas 2 ou 3 perguntas. And then the family immediately begins to discuss those questions. Então a família pode imediatamente começar a discutir ou a conversar sobre essas perguntas. Now that has been translated into Portuguese. E essa Bíblia foi traduzida para o And português. today you can get that family worship study Bible. E você pode hoje em dia comprar essa Bíblia, chama Bíblia de Estudo da Herança Reformada em português. And the questions usually average from an age of 10 and up. E as perguntas, elas geralmente são projetadas para crianças de 10 anos para cima. But now we are writing family worship, a 9-volume family worship for children 4 to 9. Mas agora nós estamos escrevendo um outro conjunto de 9 volumes de livros para crianças de 4 anos para cima. Volume 1 and 2 are written. Os volumes 1 e 2 já estão escritos. Volume 1 is printed, volume 2 is being printed right now. O volume 1 já foi impresso, o volume 2 está sendo impresso neste momento. We hope to come out with 2 volumes a year. Pretendemos publicar 2 volumes por ano. And we're studying right now the best Portuguese publisher to do those books E as nós well. estamos agora em diálogos com as editoras no Brasil para ver como podemos trazer isso para o português, para o Brasil. So help is here, dads, and more help is on the way. Então, pais, já nós temos ajudas aqui para você já disponíveis e mais ajuda vai estar chegando em breve. All right, let me give you now, in conclusion, the purposes of Puritan family worship. Em conclusão, deixa eu apresentar para você os propósitos do culto doméstico pela visão puritana. The Puritans said there are at least 4 motives for doing family worship. Os puritanos diziam que havia pelo menos 4 motivações para praticar o culto doméstico. The first is that the family worship beautifies a house and a family like nothing else can do. Os puritanos diziam que o culto doméstico pode embelezar uma casa e uma família como nada mais poderia fazer. Do you desire your house to be adorned with the beauty of holiness? Você deseja que o seu lar seja adornado, embelezado com a beleza da santidade? Well, you must do family worship. Bom, então você precisa praticar o culto doméstico. The second is a satisfaction of a good conscience. A segunda motivação é a satisfação de uma consciência em paz. To be able to talk like Matthew Henry on his deathbed. Poder falar como Matthew Henry falou no seu leito de morte. You need to be able to say, I have a clear conscience because I brought my children the whole word of God in family worship. Você precisa dizer, eu estou com a consciência limpa, porque eu sei que eu trouxe toda a minha família à presença de Deus pelo culto familiar. In 2004, when my children were still quite young, Em 2004, quando os filhos ainda eram bem pequenos, os meus, I was assaulted in an Eastern European country after I came out of lecturing on systematic theology. eu tive um episódio onde eu passei por um assalto quando eu estava num país lá no leste europeu após trazer uma aula teológica em um lugar. And people who claimed to be the mafia were tying me up, and I was laying on the ground. E pessoas que diziam que eram membros da máfia me amarraram e me jogaram no chão. And I was sure I was going to die. E eu estava certo, hoje é o dia que eu irei morrer. Never thought about living. Nunca pensei que eu iria viver. So I didn't pray for myself, Então eu não orei por mim, because they had told me that if you're ever in the hands of the mafia, you're a dead man. porque eu ouvi falar que se você algum dia cai na mão da máfia, já era, você é um homem morto. So I prayed for my wife, Então- I prayed for my church, Então eu orei pela minha esposa, orei pela minha igreja, prayed for the seminary, orei pelo seminário and of course I prayed for my young children. e, é claro, eu orei pelos meus filhos pequenos. But as I was praying for my young children, Mas à medida que eu orava pelos meus filhos pequenos, the thought entered into my mind, o seguinte pensamento entrou na minha mente. if I could just speak to them one more time, So- what would I say? Se eu pudesse falar com ele mais uma vez, o que eu diria a eles? And at that moment I realized I had not been a very good father. Naquele momento eu percebi que eu não estava sendo um bom pai, There were so many things I omitted to do that I should have done. que houve muitas coisas que eu estava omitindo, que eu não estava praticando como deveria fazer. But I couldn't think of anything I hadn't talked to them about before.
I couldn't think of anything I hadn't already talked to them about. Mas eu não consegui pensar a respeito de nada que eu não tivesse já conversado com eles. Not because I was a good father, Não porque eu era um bom pai, but thanks to family worship. mas graças ao culto doméstico. Because we had gone through the whole Bible several times. Porque nós passamos por toda a Bíblia várias vezes. And every day we talked about the major truths of the E Bible. todos os dias nós tratamos sobre as grandes verdades da Bíblia. And the Bible talks about every subject under the sun. E a Bíblia fala a respeito de tudo quanto é assunto que pode existir debaixo deste So céu. doing daily family worship Então praticar o culto doméstico diariamente can give you the satisfaction of a good conscience. pode lhe dar a satisfação de uma consciência limpa em paz. But thirdly, doing family worship can serve to the salvation of your children. Mas em terceiro lugar, a prática do culto doméstico pode levar à salvação dos seus filhos. And it can have a profound impact on their entire E lives. pode ter um impacto profundo na vida inteira deles. Something that you cannot get in any other way. Algo que você não pode conseguir de nenhuma outra maneira. Family worship has a way of speaking reality about the truths, the great truths of salvation to their souls. O culto doméstico tem uma forma de falar, de transmitir as grandes verdades da salvação no profundo da alma dos nossos filhos. And finally, number 4, E em último lugar, ponto 4. family worship has a way of cementing a bond between parents and children like nothing else can do. O culto doméstico, ele também serve para fortalecer ou solidificar um relacionamento muito próximo entre pais e filhos. So that children experience just what I experienced when I grew up. De tal modo que as crianças possam experimentar aquilo que eu mesmo experimentei à medida que crescia. My dad loves my soul. Meu pai ama a minha alma. Now, I want to close this talk with one example from a post-Puritan man named John Paton. Eu queria concluir essa mensagem esta noite com um exemplo de um homem que pertenceu à era após os puritanos, e o nome dele era John Paton, Who you probably know spent his whole life ministering to cannibals. que você provavelmente deve saber, gastou toda a sua vida ministrando aos canibais. If you forget everything I say in this talk, if you can only remember this last illustration, Se você esquecer tudo que eu falei nessa palestra, por favor, lembre pelo menos dessa última ilustração. you will be persuaded to do family E worship. então você estará persuadido a praticar o culto doméstico. John Paton wrote this 60 years after it happened. John Paton, ele escreveu esse relato 60 anos após os eventos terem acontecido. He said that when his father went to say goodbye to him as he went off to university, Ele disse que num dia, quando seu pai foi se despedir dele, quando ele estava para viajar, para ingressar na universidade, they walked for 6 miles together. eles andaram por um caminho de 6 milhas juntos. Paton says, my father's hat was in his hand. E Paton observou que o chapéu do meu pai estava na sua mão. And as we walked along in silence, I could see his lips move. E à medida que nós caminhávamos em silêncio, eu pude observar que os seus lábios estavam em movimento. I knew he was praying for me. Eu sabia, ele estava orando por mim. His tears fell when our eyes met each other for the last look before I departed. As lágrimas rolavam dos seus olhos à medida que nós tivemos esse último olhar quando caminhávamos para nos despedir. At the appointed parting place, he was silent for an entire minute. E naquele local onde nós iríamos seguir por caminhos distintos, ele ficou em absoluto silêncio durante 1 minuto inteiro. And then he grasped my hand Então ele segurou a minha mão and said nothing. e não disse nada. I looked into my eyes. E olhou nos meus olhos, And his tears began to fall. e as lágrimas começaram a cair. And finally he said, E finalmente ele disse: my son, meu filho, your father's God bless you and keep you. que o Deus de seu pai lhe guarde e lhe sustente. And Paton says, I turned around and I ran. Então Paton disse: eu virei e corri. As the tears fell down my face, E à medida que as lágrimas caíam dos meus olhos, feeling the love of my father, sentindo o amor do meu pai,
And when I would turn a corner in the road, I looked back. E quando eu virei numa esquina, eu olhei para trás. He was still looking after me. E o meu pai ainda estava olhando para mim. His hat was still in his hand. Seu chapéu ainda estava na sua mão. I knew he was praying. Eu sabia, ele estava orando. So I darted into the side of the road. Então eu parei do lado da estrada, da rua. And I wept for a good long while. E eu fiquei um tempão ali chorando. And then I cautiously came out. E então, com cuidado, eu saí. I saw my father still looking for me. E eu ainda olhei, meu pai ainda estava olhando para mim. But he didn't see me. Mas ele não me viu. And then he turned around and went home. Então ele se virou e foi para casa. I watched him until he went out of sight. E eu fiquei olhando para ele até ele sair do meu campo de visão. I noticed he never put his hat back on. E eu notei que ele nunca colocou o seu chapéu de volta na cabeça. I know he was crying to God for me the whole way. E assim eu sabia, ele estava orando por mim durante todo aquele caminho. I watched through blinding tears until his form faded from my view. Eu fiquei olhando para ele por meio das minhas lágrimas que me impedia de enxergar claramente até que ele saísse da minha vista. The appearance of my father when we parted. E a visão que eu tive do meu pai quando nós nos separamos, His advice and tears. os seus conselhos, as suas lágrimas, His prayers and the road we walked on. suas orações e o caminho que nós caminhamos juntos. His walking away, head uncovered. E ele indo para longe de mim com sua cabeça descoberta do chapéu. Have often throughout my entire life risen vividly before my mind. Todo aquele momento, vividamente, com frequência, vinha até a minha lembrança. And it does so again, as if it all happened 1 hour ago. Isso acontecia sempre e eu acabei de me lembrar disso como se tudo isso tivesse acontecido há 1 hora atrás. And in my earlier years, particularly, when exposed to many temptations, E nos meus anos mais jovens, quando eu era exposto a muitas tentações, the parting form of my father would rise before me like a guardian angel. a figura de meu pai indo adiante de mim, para longe de mim, se levantava diante de mim como uma espécie de um anjo da guarda. The memory of that scene, I can honestly say, A memória daquela cena, eu posso dizer com toda honestidade, God has used to keep me from the prevailing sins of the day. Deus usou para me guardar dos pecados do dia, da sociedade. And to stimulate me in all my studies, E para me estimular em todos os meus estudos. so that I might not fall short of my father's hopes and my father's examples. Para que eu não decepcionasse as expectativas de meu pai e os exemplos que ele deixou para mim. And here it comes. E aqui, Here it comes. preste atenção, deixa o que aconteceu. How much my father's prayers at this time impressed me, I can never explain. Como as orações de meu pai, naquele momento, causaram uma impressão sobre a minha mente, eu não tenho como explicar. Nor can any stranger ever understand. E nenhum estranho jamais vai entender. But when on his knees and all of us kneeling around him in family worship, E quando estávamos todos de joelhos durante o culto doméstico, he would pour out his whole soul with tears for the conversion of the heathen world to the service of Jesus. meu pai derramaria a sua alma frequentemente em culto doméstico, orando a Deus pela conversão do mundo pagão e para a salvação do mundo. And for our every personal need. E por todas as nossas necessidades pessoais como família. And we would all feel as if we were in the presence of the living Savior himself. E toda a família sentia como se estivéssemos na própria presença do Deus vivo e Salvador. And all of us children learn through family worship to love and know that Savior as our best divine friend. E todos nós aprendemos por meio de nosso Pai como amar aquele Salvador como nosso melhor amigo. And as we would rise from our knees, E sempre que levantávamos dos nossos joelhos, I used to steal a glance at my father, at the light on his face. eu procurava dar uma olhada para o rosto de meu pai enquanto a luz era lançada sobre o seu rosto. And wish I were like him in spirit. E eu pensava, eu gostaria de ser como meu pai em espírito. Hoping that in answer to his prayers, Esperando que a oração dos seus pais, I do seu pai, myself might be privileged to carry the gospel to the heathen world in some way. eu mesmo tenho esperança de levar o evangelho para o mundo pagão de uma forma a levar a salvação. No coincidence Sem that John Patton became
a missionary to the cannibals. Não é nenhuma coincidência que John Paton se tornou o missionário para os canibais. And no coincidence that when he got there and his wife died, E não é nenhuma coincidência que quando ele chegou lá para os canibais e a sua esposa morreu, and the cannibals burned down his house, e os canibais queimaram a sua casa, and he actually thought they were coming to get him, to eat him, to kill him and eat him. e ele então pensou que os canibais estavam vindo para matá-lo e para comê-lo, He didn't run away. ele não fugiu. He climbed up into a tree Ele subiu em uma árvore, where he thought they wouldn't find him. onde ele pensou que poderia ficar escondido dos canibais. He slept in the tree that night. Ele dormiu na árvore, na copa da árvore naquela noite. And he said as he was in that tree, E à medida que ele estava naquela árvore, not knowing how to go forward, não sabendo o que ele poderia fazer naquele momento, it was if the God of all grace wrote in large golden capital letters across the sky, ele teve a impressão como se o Deus de toda graça tivesse escrito em letras maiúsculas no céu para ele ler: I shall be with you always to the end of the world. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No coincidence that John Paton spent his whole life serving those cannibals. Não é coincidência nenhuma que John Paton gastou toda a sua vida servindo aqueles canibais. And was used for thousands of conversions. E foi usado para milhares de conversões. And himself became an answer to the prayers of his father in family worship. E ele mesmo se tornou uma resposta à oração dos seus pais, do seu pai, nos momentos de culto doméstico. Let's pray. Vamos orar. Oh Lord God, Senhor Deus, make us godly fathers and godly grandfathers, faz-nos, Senhor, pais piedosos e avós piedosos, and godly mothers and godly grandmothers. mães piedosas e avós piedosas. Help us, oh God, to bring family worship into our families. Ó Senhor, ajuda-nos a reinstituir o culto doméstico nas nossas famílias. And use us, Lord, to leave impressions in the souls of our loved ones. E ajuda-nos, ó Deus, para causar impressões salvíficas na alma dos nossos amados, By the grace of the Holy Spirit. pela graça do Espírito Santo. Impressions that cannot stop short of conversion and salvation. Impressões que não devem interromper, mas devem avançar para a conversão e salvação dos nossos filhos. But also use our children and our grandchildren for good in this world. Mas usa, ó Pai, os nossos filhos e os nossos netos para o bem deste mundo, To bring the gospel to others with their whole way of life. para levar o evangelho a outros pelo modo como eles vivem as suas vidas. Oh God, help us to see that family worship is the most important thing we can do in this world. Ó Deus, ajuda-nos a enxergar que o culto doméstico é a coisa mais importante que podemos fazer para as nossas famílias neste mundo. And bless our feeble efforts. E abençoa, ó Pai, os nossos parcos esforços. Do great things through family worship. Faz, ó Pai, grandes coisas pelo culto doméstico. Do exceedingly abundantly above all that we can ask or think. Senhor, faz muito acima de tudo quanto podemos pensar ou pedir. Let thy kingdom come. Que venha o teu reino, Also through family worship. também por meio do culto familiar. In Jesus' name, Oramos em o nome de Jesus. amen. Amém. I was supposed to actually recommend this book. Can I just do that 1 minute? This book by Joey Piper, Dr. Piper. Eu deveria ter apresentado antes este livro. This is a book on the Lord's Day. É um livro escrito pelo Dr. Joseph Piper, escrito sobre o tema do Dia do Senhor. It's really a modern Puritan book on the Lord's Day. Na verdade, é um livro puritano, mais moderno, sobre o Dia do Senhor. It's the best book I know on the Lord's Day. É o melhor livro que eu conheço sobre esse tema, o Dia do Senhor. And it will persuade you of the need to spend the whole day to the glory of God. E certamente esse livro vai lhe persuadir a gastar o dia inteiro para a glória de Deus no Dia do Senhor. And this book I can recommend because I haven't written anything in it.
Esse livro eu posso recomendar porque eu não escrevi nada do que está escrito It's on nele. Puritan piety. É sobre piedade puritana. And there's some very good articles here about how to cultivate the kind of piety that we've been talking about tonight. E tem vários artigos muito importantes sobre como cultivar este tipo de piedade que nós temos tratado nessa conferência. God bless you and bless your family. Que Deus lhe abençoe e abençoe a sua família. Start family worship tomorrow. Comece o culto doméstico amanhã. Vamos ficar de pé e cantar o Salmo 128. Que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos sentar, estamos despedidos. Agradecemos a presença de todos.